Passa 27. Tem cuidado com isso. As meninas não gostam. Quê? Essa mão frouxa aí. Tem que ter pegada forte. Pegada agressiva, tá ligado? Eu tô brincando, mano. Ô, amigão. Eu tô brincando. Viu? Vou sair pra almoçar. Isso aqui é uma perda de tempo. O que é uma perda de tempo? Essa conversa. Estar aqui. Qual é, Alfred? Assina minha presença aí e me libera. Você acha que cuidar de você mesmo é uma perda de tempo? Sim. Você poderia estar usando esse tempo para ajudar uma pessoa que realmente precisa ser ajudada. Como assim? Não tenho o que curar aqui, Alfred. Eu discordo, Harry. O ser humano busca evoluir e melhorar a cada dia. É um trabalho constante e exige a sua presença. Por que você se acha indigno de salvação? Harry! Eu não acredito que você ainda não limpou essa bagunça. Eu tô falando com você! Eu tô falando com você, seu merdinha! Oi, meninos. Querem um café? Minha mulher moeu uns grãos do Peru. Tá demais. Não valeu, Gus, pra mim não. Não, valeu. Mesmo? Mesmo. Ok. Sobra mais pra mim, tá? Harry, Zack, na minha sala agora. E Gus, e esse café aí? É do Peru. Muito bom. E aí, senhores? O que vocês têm de novidade pra me contar? A vítima é Clara Reis, 23 anos. Jovem, loira, já... Conta uma coisa que não seja novidade pra mim, por favor. Ainda é muito cedo para falarmos algo, mas nós notamos algumas coisas estranhas na cena do crime quando estávamos lá ontem. Tipo o quê? O assassino arrancou o dente canino da vítima por completo. Qualquer dentista arranca um dente. O que você quer falar com completo? Para tirar um dente dessa forma precisa ter muita força. Quando uma pessoa normal ela vai fazer isso, ela tira a sua parte visível do dente. Esse cara ele conseguiu tirar o dente por completo. Entendi. Faz sentido. Sim, tem mais. O cara pintou as unhas da vítima. Então quer dizer que a nossa fada do dente tem fetiche por mãos e por pés. Não tinha nada nos pés. O cara pintou as unhas das duas mãos, numa sequência de cores. O que quer dizer... Que não é coincidência. Exato. Mais alguma coisa? Relatório? Algo do tipo? Estamos esperando o relatório do legista para a gente traçar uma linha completa da vítima. A gente quer saber exatamente o que ela fez naquele dia até a morte dela. Tá, tudo bem. Perfeito. Só resolva isso muito rápido. Que estão enchendo o saco. Eu preciso que vocês resolvam de uma vez por todas isso. Por favor. Como assim? Harry, será que tem cérebro dentro dessa sua cabeça? Uma jovem de 23 anos, rica, é assassinada num dos bairros mais luxuosos da cidade, onde as pessoas mais influentes vivem. Agora os playboyzinhos não estão querendo sair pra rua porque eles estão se cagando de medo. Isso não teria problema se não influenciasse diretamente a minha vida. Tá claro? Sim, senhor. Preciso então que vocês resolvam isso o mais rápido possível. Sim, senhor. Ok. Só mais uma coisa. Eu quero que vocês visitem hoje a família da vítima.
Nós íamos fazer isso amanhã, assim que eu fizesse o relatório. Harry. Hoje. Ok, senhor. Na moral, o problema de cama é uma merda. A parte boa de sair daqui, pelo menos, sei lá, sair com a mina, levar ela pra jantar. O que você acha, Thiago? Charlie. Charlie. Ei! Passa aquela chave ali. Acorda, irmão. Senhor e senhora Reis, vocês desculpem da gente estar vindo aqui hoje, mas a gente vai ser o mais breve possível, tá bom? A gente precisa conhecer um pouco mais da Clara. Saber com quem que ela gostava de sair, com quem que ela ia. A Clara não tinha muitos amigos. Ela gostava mais de ficar em casa. Ela era muito sossegada. Ela adorava ficar no quarto, ouvindo música e pintando Desculpa. Não precisa se desculpar. Vocês conseguem pensar se tinha alguém que tinha algum conflito com ela? Alguém que realmente queria machucá-la? Um ex-namorado, talvez? O último namorado dela faz mais de 5 anos. Ela passou por uma cirurgia complicada na coluna e ela ficava mais em casa sem sair. Eu não consigo pensar em ninguém que queira machucar ela. Sr. Reis, será que eu poderia ter uma foto ou duas dela pra gente poder registrar e continuar a investigação? Claro. Eu acho que essa tá mais recente. Tá bom. A gente vai deixar vocês em paz agora, tá? Não, espera. Como você acha que uma mãe consegue viver assim? Fala pra mim que você vai pegar esse doente. Nós vamos pegar. Pode ter certeza. Mas isso não vai melhorar a sua dor. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Isaac, por que disse aquilo pra ela? Porque é verdade. Mas por que tirar a única esperança dela de voltar a ter uma vida normal? Porque a esperança é inútil. Só gera expectativas e que nunca são correspondidas. Isso eu sei bem. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, Meg. Eu trouxe o meu relatório e as fotos que nós tiramos ontem na cena do crime. Aqui. Minha opinião é que a pessoa que fez isso pensou muito antes de fazer. Por que você acha isso? Arrancar um dente não é uma tarefa fácil. Ele pensou antes pra saber exatamente o que precisava levar. O que me impressiona é o cara usar um alicate comum. Pois é. E esse é um dos modelos mais famosos. Ou seja, em qualquer loja de construção online,
Qualquer pessoa tem acesso a um deles. Que merda. Tem mais alguma coisa aí, Meg? Nós encontramos esse recibo no bolso dela. Ela esteve em um supermercado da região no mesmo dia do assassinato. O corpo foi encontrado exatamente 4 horas depois das compras. Já sabemos onde vamos amanhã. Muito obrigado, Meg. Disponha, meninos. Vou voltar pro laboratório porque acabou de chegar um corpo todo destroçado de acidente de carro. Ansiosa pra juntar os pedaços. Tchau. Por enquanto, a única coisa que nos dá uma informação sobre ele é a pegada. 42. Esse cara é grande, hein? Você tem razão. E fora que, pra arrancar um dente pela raiz, o cara tem que fazer muita força. O que você tá pensando? O que a Meg disse faz sentido. O cara pensou muito antes de fazer o crime. As unhas, os esmalte, o alicate. Nós estamos lidando com um cara metódico. Metódico? Você viu o jeito que ele deixou a cena do crime? Ele foi interrompido pelo proprietário. Se ele tivesse tido mais tempo, ele tinha limpado toda a cena do crime e sumido com o corpo. Por que você acha isso? Porque eu faria exatamente a mesma coisa. Darkness meet on the edge of the horizon through the trees. I am a narcissist crippled with self-doubt. I've got a courage that brings me to my knees. I am equal parts sacred and profane. I live my life that way. So I can slip out the back door and be alone. I fight with angels till I'm too beat up to walk, and then I hold them tight and when I let them go, I am equal parts sacred and profane. I live my life that way. I live my life that way. Parts of Abel and of Cain. I live my life that way. I live my life that way. I am a generous swindler, an honest man who lies his mind. Human nature, that's a hell of an alibi. You got killed. I read a story once about a whitewashed tomb, and I've been thinking about that story ever since you left the room. Generous swindler, an honest man who lies. I've got a